Vocês acreditam na imortalidade? Vocês acham ser possível haver vampiros entre nós ou pessoas que nunca envelhecem? Neste vídeo eu falarei sobre uma das figuras mais enigmáticas que já existiu. Reverenciado por muitas sociedades secretas atuais, considerado por alguns o maior filósofo que já existiu, este homem até hoje é um mistério. Humanos e humanas, conheçam o Conde de Saint-Germain. Humanos e humanas, conheçam o Conde de Saint-Germain. É verdade que é difícil diferenciar o que é fato de invenção, que é difícil saber onde termina o homem e onde começa a lenda do Conde de Saint-Germain. Se as pessoas inventam coisas sobre nossas meras vidas nos tempos atuais, imaginem o que são capazes de inventar sobre alguém que viveu no século XVIII, não é mesmo? O Conde de Saint-Germain era um homem extremamente inteligente e carismático, sendo que era alquimista, linguista e músico. Tocava violino extremamente bem, capaz de tocar várias obras sem ao menos precisar de partituras. Robert Walpole, um famoso político britânico, escreveu em suas anotações que o Conde de Saint-Germain falava francês e italiano fluentemente e entendia polonês, embora fosse fácil perceber que nenhum desses idiomas era realmente seu idioma nativo, portanto ele não seria nem francês nem italiano, provavelmente de algum país cujo idioma nativo fosse espanhol ou português. Alguns dizem que ele falava bem mais que 4 idiomas fluentemente. Saint-Germain também parecia ser rico e estava sempre a presentear pessoas com pedras preciosas, embora ninguém sabia de onde vinha sua fortuna. Haviam boatos de que ele possuía a Pedra Filosofal e com ela podia transmutar metais, como por exemplo, transformar chumbo em ouro e nunca envelhecer. As origens desta notável figura eram desconhecidas. Ele falava sobre eventos os quais não poderia ter presenciado, mas de tal maneira que as pessoas realmente acreditavam que ele estava lá. Não é preciso dizer que as mulheres eram fascinadas por ele. Por causa de sua inteligência, carisma e abastamento, o Conde de Saint-Germain vivia em meio às pessoas da alta sociedade, sendo bastante apreciado por Madame de Pompadour, pelo filósofo Voltaire e pelo próprio rei Luís XV. Ele sumia por uns tempos e reaparecia anos depois, sempre aparentando estar na casa dos 40 anos. Ninguém também nunca o via comer em público. Inclusive Giacomo Casanova, o famoso charlatão e conquistador de mulheres, escreveu: "O melhor jantar que tive foi com Madame de Robert George, que veio com um famoso aventureiro, conhecido pelo nome de Conde de Saint-Germain. Este indivíduo, ao invés de comer, falava do começo ao fim da refeição, e eu segui seu exemplo e respeito e também não comi, mas o ouvi com grande atenção. Deve-se dizer que como conversador ele é incomparável. Saint-Germain sempre se mostrava como uma pessoa surpreendente e conseguia causar espanto e maravilhar as pessoas. Ele era um estudioso, linguista, músico e químico, tinha boa aparência e era um perfeito cavalheiro. Durante um tempo distribuiu maquiagem e cosméticos. Ele as lisonjeava, não que pudesse fazê-las ficarem jovens novamente, o que modestamente confessou que isso estava além de sua capacidade, mas que a beleza podia ser conservada por meio de um produto que ele disse custar muito dinheiro, mas que ele distribuía gratuitamente. Ele havia conseguido o favor de Madame de Pompadour, que havia falado dele para o rei, por quem ele havia feito um laboratório em que o monarca, um mártir ao tédio, tentou encontrar um pouco de prazer ou distração ao fazer tinturas. O rei havia lhe dado uma suíte de quartos em Chambord e 100.000 francos para a construção do laboratório. De acordo com Saint-Germain, as tinturas descobertas pelo rei teriam uma influência material benéfica na qualidade das fábricas francesas. Este homem extraordinário, destinado pela natureza para ser o rei dos impostores e charlatões, dizia facilmente que tinha 300 anos de idade,
que sabia o segredo da medicina universal, que possuía controle sobre a natureza, que podia derreter diamantes, sendo capaz de criar um diamante grande a partir de 10 ou 12 diamantes pequenos da melhor qualidade sem perder o peso. Tudo isso, ele disse, era uma mixaria para ele. Não obstante suas jactâncias, suas mentiras descaradas e suas excentricidades múltiplas, não o achei ofensivo. Apesar de meu conhecimento sobre o que ele era e de minhas próprias emoções, eu achei um homem surpreendente. Uma das primeiras aparições do Conde de Saint-Germain aconteceu na Inglaterra em 1745, quando ele contribuiu para uma ópera no Teatro Haymarket, em Londres. No mês de dezembro deste mesmo ano, ele foi preso acusado de espionagem durante as rebeliões Jacobites, mas foi liberado em seguida. Em 1749, ele fez mais 2 apresentações em Londres, em abril e maio. Saint-Germain apareceu na França em meados de 1748. Em 1749, ele foi empregado pelo rei Luís XV para missões diplomáticas. Em 1760, durante a Guerra dos 7 Anos, Saint-Germain viajou para a Holanda, onde ele tentou fazer negociações de paz entre a Inglaterra e a França, mas por razões políticas foi expedido um mandado de prisão contra ele, que teve que fugir de volta para a Inglaterra. Em 1779, Saint-Germain chegou em Altona, em Schleswig, onde fez amizade com o príncipe Charles de Hesse-Kassel, que também era interessado em misticismo e era membro de várias sociedades secretas, inclusive. O conde mostrou várias de suas pedras preciosas e convenceu o príncipe de que havia descoberto um novo método para se colorir tecidos, e então o príncipe instalou o conde em uma fábrica abandonada e o supriu com o equipamento e matéria-prima necessários para ele começar a trabalhar. O conde de Saint-Germain morreu no dia 27 de fevereiro de 1784, porém pessoas o viram depois desta data. Em 1785, um ano após sua morte, o Conde de Saint-Germain foi visto com Anton Mesmer, um hipnotizador pioneiro. Inclusive, alguns dizem que foi o próprio Conde que ensinou Anton as ideias básicas do hipnotismo e do magnetismo pessoal. Há registros oficiais da maçonaria que mostram que o Conde de Saint-Germain a representou em uma convenção no ano de 1785, um ano depois de ter morrido. Depois da tomada da Bastilha na Revolução Francesa em 1789, a Comtesse de Adhémar disse que ela teve uma longa conversa com o Conde de Saint-Germain. Ela também disse o ter visto novamente em 1821, sendo que mesmo após todo aquele tempo, ele aparentava estar na casa dos 40 anos, ou seja, 37 anos depois de ter morrido, Saint-Germain foi visto com a aparência de um quaternário. O filósofo Voltaire teria dito que o conde era um homem que nunca morria e que sabia tudo. O Emperor da Golden Dawn, David Griffin, disse que o Conde de Saint-Germain teve papel fundamental na guerra contra os Illuminati na Bavária, na Alemanha. In opposition to this Illuminati conspiracy, the Count of Saint-Germain gathered together all of the spiritual orders within and around Freemasonry. The alliance of spiritual orders gathered by the Count of Saint-Germain were able to check the plans of the Illuminati and stop them from infiltrating and controlling all of Freemasonry. Depois de 1821, o Conde de Saint-Germain adquiriu outra identidade. Albert Vanden, um jornalista e escritor inglês, disse ter conhecido um homem muito parecido com ele, que dizia se chamar Major Fraser. Este era um homem que vivia sozinho, era abastado, mas ninguém sabia de onde vinha sua fortuna. Tinha um enorme conhecimento sobre todos os países da Europa em todas as épocas. Seu conhecimento parecia não ter vindo de livros, parecia que ele havia presenciado os eventos históricos. E falava com um sorriso no rosto que conversou com Nero, Dante e tantas outras figuras históricas. Major Fraser desapareceu sem deixar rastros.
Entre 1880 e 1900, membros da Sociedade Teosófica, inclusive a famosa mística Helena Blavatsky, alegaram que o Conde de Saint-Germain estava vivo e trabalhando no desenvolvimento espiritual do Ocidente. Reforço novamente que não se sabe o que é verdade e o que é mentira, mas uma coisa é certa: o Conde de Saint-Germain foi uma figura notável. Mas a história não acaba por aí. Nos anos 70, um homem chamado Richard Chanfrey ficou preso durante 6 anos por ter agredido uma mulher. Durante este tempo na prisão, ele leu vários livros, sendo que aprendeu sobre o Conde de Saint-Germain e absorveu sua personalidade. Quando saiu da prisão, clamou ser o próprio Conde de Saint-Germain. Sua fama começou quando ele teria transformado chumbo em ouro em um programa de TV, supostamente sem truques. Em 1972, ele conheceu a cantora Dalida e chegaram a cantar juntos em um programa de TV. Depois de se separarem, Chanfrey conheceu Paula DeLuz, uma milionária, e se tornou amante dela. Em 1983, Richard Chanfrey e Paula DeLuz se suicidaram ingerindo barbitúricos e inalando o gás do escapamento de carro, ou seja, o tão letal monóxido de carbono. Será que Richard Chanfrey era mesmo o Conde de Saint-Germain que voltou, ou nunca morreu? O próprio Saint-Germain do século XVIII alegava ser filho do príncipe Francis II Rákóczi da Transilvânia. Transilvânia. Não parece familiar? Pois esta é a região onde nasceu a inspiração para a lenda do Conde Drácula. É onde viveu Vlad o Empalador. Será que o Conde de Saint-Germain era um vampiro? Uma pessoa sedutora que nunca envelhece e nunca come. Há de se suspeitar, não? Pois há alguns casos curiosos envolvendo outras pessoas. Casos de pessoas muito parecidas, mas de épocas diferentes. Ou seriam a mesma pessoa? Temos, por exemplo, o caso de Paul Monet, um ator francês que viveu no século XIX, cuja semelhança com o ator Keanu Reeves é inegável. Ainda há muitos outros casos de pessoas que têm outras pessoas parecidas com elas, que viveram em outras eras. Existem várias teorias sobre o Conde de Saint-Germain. Uma delas diz que ele é um espírito que tem uma missão especial relacionada à evolução do planeta Terra, que ele está sempre reencarnando em diferentes épocas. Algumas das reencarnações de Saint-Germain seriam o profeta Samuel, o filósofo Platão, o mago e conselheiro Merlin, o filósofo Francis Bacon e até mesmo o navegador Cristóvão Colombo.
Os místicos o consideram o mestre do sétimo raio e da chama violeta. Os maçons o consideram um herói. Quem ou o que teria sido o Conde de Saint-Germain? Teria mesmo ele sido um imortal? Um espírito com uma missão especial? Talvez o vampiro real. E se ele está por aí bem neste exato momento, em alguma missão especial, seja lutando contra os Illuminati ou ensinando segredos místicos? O que vocês acham, humanos? Vocês acreditam na imortalidade? Vocês acreditam que os sugadores de sangue, ou seja, os vampiros, estão entre nós?